está aí com uns 20 milhões de casos confirmados de Covid-19. 1 a cada 13 brasileiros já manifestou os sintomas dessa enfermidade. Algumas dessas pessoas podem conviver nos próximos meses com a chamada síndrome do pós-Covid, lidando com sintomas que vão da fadiga à depressão. Pesquisas indicam que 17% dos pacientes de Covid-19 voltam para casa, mas precisam ser hospitalizados novamente. Tão séria quanto a própria doença, a síndrome pós-Covid demanda cuidados médicos em várias frentes e, dependendo de como se desenrolar, deve impactar o SUS de forma importante, pressionando ainda mais a saúde pública com a busca por leitos e atendimento nos hospitais. Em entrevista exclusiva ao Correio Debate, o professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, o médico Roberto Calil, do INCOR e do Hospital Sírio-Libanês, alerta para os cuidados que a Covid-19 inspira, mesmo entre aqueles que já contraíram o novo coronavírus e passaram por um quadro de internação. Acompanhe essa entrevista exclusiva. O senhor tem dito sempre que pós-Covid, o paciente que teve a doença tem que ter cuidados, principalmente com alguns sintomas que não estão sendo levados em conta. A comunidade científica já tem uma certeza disso, que tudo isso é causado pelos traumas da Covid? Então, assim, primeiro, obrigado, bom dia a todos, obrigado o convite e minha participação. Agora, existe sim a chamada síndrome pós-Covid. Primeiro, o Covid é uma doença tida como primariamente pulmonar, né, que agride os pulmões, ao sistema respiratório, mas também agride os outros órgãos. Hoje se sabe que ela agride coração e outros, o cérebro. E após a alta hospitalar dos casos mais graves, né, existe, e mesmo os que não ficaram internados, existe a possibilidade, existe a chamada síndrome pós-Covid, que ela agride o organismo de maneiras mais leves ou mais graves, entendeu? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, os pacientes que ficam entubados em UTI, mais graves e têm alta, tem estudos mostrando que 25% desses pacientes morrem nos primeiros 6 meses após a alta. É gravíssimo. E outra parte desses pacientes, eles voltam a ser reinternados por qualquer razão. Então, é por reinfecção, porque a imunidade cai, por embolia de pulmão, que é um coágulo que vai para o pulmão, que é uma coisa bastante grave, que é infarto, que é o acidente vascular cerebral, que é insuficiência renal, que tem vários acometimentos da chamada síndrome pós-Covid. Os mais leves, por exemplo, você tem distúrbios de memória, de sono, de cognição. Então, é muito comum, mesmo os casos mais leves, sabe, quando você está com sede, vou dar um exemplo bem básico, estou com sede, vou na cozinha pegar um copo d'água, você chega na cozinha e esquece o que foi fazer. Uhum. Isso aí já é um sintoma. Relatam esse tipo de situação. Então, assim, independente do caso de forma mais grave que o paciente teve ou menos grave, importante é continuar o acompanhamento médico, né? Por meses, inclusive, quiçá anos, depende da gravidade das sequelas pós-Covid. Sequelas musculares gravíssimas. Bom, tem pacientes que têm comprometimento da musculatura que eles ficam praticamente plégicos, eles não conseguem andar, não conseguem mexer o membro. Claro que isso vai se recuperar, né? Mas isso são as chamadas síndrome pós-Covid, são consequências tanto mais leves como mais graves. Certo? Então, qualquer paciente, tanto faz ter um caso leve como grave, mesmo que ele não tenha sido internado, pode ser que ele desenvolva esses sintomas. Claro que os casos mais leves, você não vai ter consequências mais graves na esmagadora maioria das vezes, né? Então, por exemplo, tem um estudo que fizeram ano passado com casos tão leves e até moderados de pacientes que estavam bem. E eles fizeram uma ressonância magnética do coração 3 meses depois do Covid. E quase 78% desses pacientes, 80%, tinham inflamação do músculo do coração. Nada demais, mas só para mostrar que o vírus ainda, mesmo nas pessoas que não têm sintoma, as consequências da inflamação causada pelo vírus, ela pode continuar durante meses. Por isso é importante, qualquer pessoa que teve Covid, começa com algum sintoma de qualquer monta, cansaço, falta de ar, alteração, é importante procurar um médico, porque isso pode fazer parte dessa síndrome que nós estamos estudando bastante, o mundo inteiro, síndrome pós-Covid, que é uma realidade.
Uhum. Isso vai impactar na rede pública de saúde, né? Isso já está sendo um problema de saúde pública, porque nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né? As pessoas não podem esquecer que nós não saímos da pandemia, o número de mortes diárias é muito grande, as pessoas continuam morrendo, né? Você vê quase 1.000 mortes por dia, ou 1.000 mortes por dia no país, é bastante, é muito. É claro que é melhor do que 4.000, mas é uma tragédia igual, ou semelhante, quer dizer... Claro que a vacinação avança, o grande arma contra o vírus é a vacinação, então as pessoas não têm que deixar de se vacinar. Tomando a primeira dose, tem que tomar a segunda dose, muita gente não vai tomar a segunda dose, não pode, porque a grande proteção é o uso de máscara, não podemos esquecer, e a vacinação, né? Uhum. Mas assim, você teve Covid, você tem qualquer sintoma, procurar o médico. Teve Covid de forma mais grave, é acompanhamento médico de rotina. Certo. Doutor Carlinhos, nós estamos assistindo aí pessoas famosas que tomaram as 2 doses da vacina e tiveram problemas, né? Tiveram que ser internada. Teve um caso do Tarcísio Meira que faleceu, a esposa dele ficou internada. Tem o Zeca Pagodinho também, que já tomou, está internado também por conta da Covid, Silvio Santos. De certa forma, isso causa uma certa expectativa na população, uma forma negativa de avaliar a vacina. O que é que o senhor diria desses casos? São exceções? O que a população tem que entender, o que as pessoas têm que entender, a vacina é extremamente eficaz. Então, qualquer das vacinas são extremamente eficazes. Só que não é tudo. Não é porque você tomou vacina que você está resolvendo todos os problemas do mundo que você não vai pegar mais o vírus, não. As pessoas que são vacinadas, primeira vantagem, elas estão protegidas até a infecção pelo coronavírus. Não é 100%, mas fica mais difícil você contrair a doença. E se você contrai a doença, minimiza, é uma forma mais leve. Então a vacina tem 2 vantagens. Você, primeiro, a chance de você pegar diminui muito. E segundo, se você contrair a doença, com certeza vai minimizar os danos, será uma forma mais leve do que seria se você não foi vacinado. Então, nos casos mais graves, qual o órgão do corpo humano ele é mais vulnerável ao vírus da Covid? É uma doença predominantemente pulmonar. Agora, você vai me perguntar, é impossível uma pessoa que foi vacinada contrair de uma forma grave a doença e perder a vida? Não, não é impossível. Veja, mas o que nós estamos contando, se você contar e chutando números, 80% das pessoas que tomam vacina, elas não vão ter mais a doença, ou se tiver, vai ter uma forma mais leve. Isso que é importante, é redução de mortalidade. Aliás, no mundo inteiro e no Brasil, por que está caindo a mortalidade? Por que está caindo o número de contaminados? Por causa da vacina. Uhum. A vacina é extremamente eficaz, as pessoas têm que se vacinar, de qualquer jeito. Então, claro que aí você vê uma pessoa que é publicado na mídia, que tomou 2 vacinas e tal, as fake news contra a vacina, elas são estimuladas. Mas isso é um desserviço à população. A vacina é fundamental, é a única arma que nós temos contra o vírus, associado às medidas de proteção, máscara, por exemplo. Para a gente encerrar, o senhor defende a 3ª dose da vacina como reforço? Eu não sou um especialista nessa área, não sou imunologista, não sou infectologista, mas a ciência vai determinar, tá certo? E os protocolos regidos pelo Ministério da Saúde vão determinar se nós vamos ter que tomar a 3ª dose ou não. Por enquanto, ainda não há nenhum protocolo de vacinação de 3ª dose. Agora, se vai ter ou não, o que eu acredito como médico é que isso vai ter que ter uma manutenção, assim como o HN1 tem a vacina para gripe anual, isso obviamente vai ter uma manutenção. Agora, em relação à 3ª dose, as autoridades sanitárias estão decidindo sim qual é o benefício disso, se vai ter, e obviamente se tiver benefício, nós vamos lá para a 3ª dose. Ok. Doutor Calil, muito obrigado pela entrevista aqui à TV Correio. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado.